Boa tarde. Bom, como o Roberto já falou, meu nome é Renata. E engraçado, né, como é que Deus ele faz as coisas, né? Às vezes a gente pensa que não é capaz de nada, às vezes a gente pensa que a nossa vida com problemas vai fazer com que a gente não faça nada. E muitas vezes nós damos desculpa para não fazer aquilo que Deus nos condicionou a fazer. Mas o Senhor é aquele que nos mostra nessa tarde que independente das suas lutas, independente das suas fraquezas, independente da vida que você leve com relação à tribulação, Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele falou a você e aquilo que Ele falou para mim. O Senhor é aquele que levanta o improvável e torna Ele o provável. Eu posso falar para vocês que eu fui, e eu ainda sou, em algumas partes da minha vida, uma improvável. Mas o Senhor, nesse momento, Ele está mostrando para mim que é aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Eu não ia falar isso, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas porque eu estou falando isso. Às vezes Ele coloca a gente aqui na frente para mostrar para nós mesmos daquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu não ia falar do meu testemunho. Eu ainda vou falar da questão da abordagem. Mas o Senhor Ele quer mostrar para alguns hoje do que Ele é capaz de fazer na sua vida. Porque eu vou dizer para vocês, amados, que eu tenho 31 anos. Eu nunca passei por uma situação assim de problema de saúde. Sempre tive uma saúde muito boa. Antes de Cristo a ser, eu fui uma pessoa, infelizmente, muito rebelde. Mas descer, a gente vai aprendendo com o Espírito Santo de Deus a deixar as coisas do velho homem e seguir o caminho do Senhor. E como toda pessoa que vem para os caminhos do Senhor e tem fome, e tem sede, e se apaixona e quer mais, aprende que a sua vida não se limita numa cadeira. Não se limita a estar preso a 4 paredes. E aí você começa, sabe, um desespero, porque você quer saber, porque você sabe que tem mais. As pessoas falam para você que há mais para a sua vida. E você não entende muito que mais é esse. E aí você começa a buscar do Espírito Santo, você começa a buscar em Deus, e Ele começa a falar por parábolas, e você começa ainda o teu espírito se remexer dentro de você, até que um belo dia, Ele mostra para você o chamado que Ele tem para você. Ele começa a te mostrar que Ele não te fez para essa terra para desfrutar as coisas dessa terra, mas para você desfrutar aquilo que Ele tem no reino dos céus para você, e que você possa ser uma fonte, uma água viva para aquele que ainda não sabe disso. E você cumpre o propósito do Pai, você renuncia, e vai, e tropeça, e briga com Deus, e tal, e as coisas vão acontecendo. Só que o dia mau ele chega para qualquer pessoa. Seja para aquela que não está nos caminhos do Senhor, ou seja para aquela que está fazendo a vontade do Pai. Por que eu estou falando que o dia mau chega? Porque há 2 meses atrás, eu casei, vai fazer 2 anos, agora já é 1º de março. E foi uma luta para sair o casamento. Eu e meu esposo entramos num propósito, que é um propósito que é chamado de corte. Não sei se vocês já ouviram falar desse propósito. E nós ficamos 5 anos nesse propósito. Enfrentamos desafios, pessoas indo contra, era mais gente contra do que gente a favor. Só que quando Deus tem um propósito para a sua vida com alguém, não adianta. Pode todos falarem contra, mas se o Senhor colocar algo dentro do seu coração, Deus colocar algo dentro de você, vá até o fim. E aí casamos, dia 1º de março, felizes, planejando coisas. E aí quando chegou o ano passado, decidimos tentar engravidar. Por que não? Né? 5 anos juntos, firmamos o propósito até o fim com o Senhor e vamos decidir ter um filho. E aí, de repente, quando chegou em novembro, eu descobri que estava grávida. Uma alegria para todo mundo feliz, que bom.
Só que quando chegou no dia, descobri, dia 23, quando foi dia 27, eu perdi. E para completar a situação, só não perder, né, que eu poderia perder, tá tudo certo, tá tudo bem, né? E aí descobri que eu perdi porque eu estou com um problema na tireoide, chamado de hipotireoidismo. Tudo bem, vamos tratar, né? Eu sou dessa, né? Não, vamos tratar, vai ficar tudo bem, o hormônio vai chegar ao normal, vamos tentar de novo. Só que aí, 47 dias sangrando, e eu não entendia por quê, que eu não parava de sangrar. Fiz 5 ultras, tudo limpinho, ovário perfeito. Até que quando chegou dia 2 de janeiro, eu senti uma dor muito forte na parte esquerda, no ovário esquerdo. E aí meu pai veio embora de Saquarema com a gente, porque lá não tem recurso. Segunda-feira, procurei meu médico. Vamos fazer uma ultra, vamos fazer uma ultra. Eis que, de repente, surge, do nada, no meu ovário esquerdo, um cisto de 5 centímetros. Tudo bem, o cisto a gente trata rapidinho. Só que não só foi um cisto. Do lado do meu ovário tem um tecido que eles chamam de heterogêneo, que ninguém sabe ainda o que é. E aí procura o médico daqui, procura o médico dali. Só que você começa a deixar com que essas coisas venham te sufocar. E aí daquela pessoa animada que vamos lá, vão fazer, vão ganhar vida, sei o quê. Simplesmente ela começa a deixar aquela limitação cair na sua vida. E aí, durante 2 meses, cansaço, fadiga, porque eu estou com hipotireoidismo, porque eu estou de resguardo, e por quê? E aí a gente pega os nossos problemas e a gente coloca em cima do propósito de Deus. E o que o Senhor falava com você, Renata? O que o Senhor falava comigo? Levanta e cumpre a minha justiça. E aí você acaba querendo entrar num processo de autopiedade. Senhor, mas eu estou assim. Mas se eu fizer assim, o cisto pode romper. Se eu dançar, vai dar problema. E nananana, e nananana. E o Senhor, cumpra a minha justiça. Cumpra a minha justiça. Faça o que eu mandei você fazer. Pessoas lá fora estão precisando de você. Pessoas estão precisando que você abra sua boca. E você, se não toma uma decisão para se levantar daquela zona de prostração, você acaba deixando com que aquilo te afunde a cada momento. E quando você vê, você está numa fossa espiritual. E a vida passa, e a vida passa, e a vida passa. E aquilo que você precisa fazer em Deus, você não acaba fazendo. O dia mau, ele chega para todo mundo. Você pode ser o maior dizimista, o mais fiel, mas um dia pode chegar um momento de escassez dentro da tua casa. Paulo, ele fala que passou por momentos de tribulação. Ele sabia o que era ter muito, mas ele também sabia o que era ter pouco. Paulo sabia o que tinha um banquete, mas Paulo também sabia o que era comer nada. E por que nós, que graças a Deus temos uma situação que Deus sempre está provendo, não vamos passar por isso? O Senhor, ele precisa nos treinar para aquilo que está por vir nesses últimos dias. Jesus, ele está às portas. E a gente muitas vezes não consegue perceber. Estamos tão preocupados e tão ocupados com a nossa vida, com as enfermidades, com a autopiedade, com a pressa do dia a dia, a comida e a conta. E eu falo de mim também, gente. Eu não posso falar para vocês sendo hipócrita, porque eu estou mentindo. E eu não vou mentir. O Senhor sabe que eu estou aqui na frente. Ele sabe que eu estou falando. E eu não posso ser uma pessoa que não vá falar que eu também não tenho debilidades. O que eu estou falando para vocês, eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo. Isso aqui, ó, é uma via de mão dupla. Só que precisamos entender
que nossa vida ela tem um propósito. A nossa vida ela foi condicionada para um destino. Nós precisamos entender que essa terra ela vai passar. Nós precisamos entender que precisamos estar presos no que é eterno, não é o que é passageiro, porque isso vai passar. Eu estou falando para vocês que tem algo que está remexendo em mim desde o dia que eu fui para um velório com a Luana. Um colega nosso, homem de Deus, referência de família, referência de um homem que faz a obra do Senhor. O homem não tinha nada, nenhum problema de saúde, nada. Sexta-feira ele foi evangelizar à noite, moradores de rua. Sábado ele foi dar aula. Quando chegou 6 horas da noite, ele teve o primeiro infarto. E corre daqui, corre dali, corre de lá, todo mundo ora, chama a igreja, convoca todo mundo para estar clamando. Depois ele teve o segundo infarto. Depois, não sei o que, desespero, corre daqui. O terceiro e último infarto. E Jesus o levou. E o pessoal no velório querendo entender por que Deus tinha feito isso. Ele estava bem, tá tudo muito bem. Todo mundo feliz, todo mundo festejando com ele. As pessoas me contando como é que tinha acontecido naquelas férias. Eles brincando e tal, não sei o quê. E aí uma pessoa falou assim: o Senhor quer despertar a sua igreja. E aí veio aquela palavra no meu coração: não sabeis nem o dia e nem a hora da vinda do Senhor. É assim que Deus fez com a vida desse irmão. Ninguém sabia que isso ia acontecer com ele. Ele estava bem. E a palavra de Deus fala o quê? Que nos últimos dias seriam como dias de Noé. Pessoas estariam distraídas, pessoas estariam festejando, pessoas estariam casando e se dando em casamento. Não estou falando que você não tem que casar, não, que não casou. Não estou falando isso. Mas é a prioridade que não está voltada para o reino dos céus. Renata, mas o que isso tem a ver com a abordagem? Tudo. Porque eu quero trazer um despertamento para nós nessa tarde, na verdade nessa noite, que Jesus ele está muito perto. E o Senhor ele vai julgar as obras das nossas mãos. Quando chegarmos no dia do julgamento, nós vamos ter que fazer assim para Ele. Então, enquanto Jesus não volta, enquanto nós estamos aqui de pé para a glória de Deus, nós não podemos mais colocar desculpas para nada. Porque o Senhor está com pressa. O Senhor, Ele não está lá no céu, vamos lá. Deixa eu ver se a Renata... Tá bom, minha filha, eu tenho até paciência com você. Só que eu estou com pressa. E eu preciso que você acorde para a vida. Porque a sua vida eu estou cuidando. Mas eu preciso que você cuide das minhas coisas aqui nessa terra. E o Senhor, Ele colocou pessoas perto de você. Aonde você estiver colocando a planta do seu pé, tem alguém ali precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Ou simplesmente no seu trabalho, através do seu testemunho, você vai estar traindo vidas para Cristo. E aí, muitas vezes a gente acha que pregar o evangelho, falar para as pessoas, é aquele que tem que ter doutorado na maneira de falar. Que ela tem que falar bem, né? Um Tadeu da vida que fala bem, uma Luana também que fala bem. Não, só esses. O Senhor nos chamou só os profetas, só os pastores, só os evangelistas, só os mestres e os apóstolos para pregarem o evangelho. O Senhor chamou todos para pregar o evangelho a toda criatura. A todos, aquele que lava o banheiro, aquele que de repente está sentado aqui e não ajuda na igreja. Deus chamou todo mundo. O Senhor, Ele não precisa levantar o seu pastor para você agir. Existe algo que nós precisamos ter consciência,
que quando nós temos a iniciativa, as coisas começam a fluir. Quando você tem algo dentro de você que pulsa, que queima, um inconformismo, é isso que começa a te mover a falar. E como que eu vou falar? A gente fica, caramba, como é que eu vou chegar? Eu vou chegar assim, eu vou chegar assim. E eu estava ontem vendo esse vídeo, e a gente começa também a parar para pensar do que a gente vai falar na parte técnica como abordagem. Porque a gente acaba pensando, calma aí, tem esse tipo de abordagem, tem esse aqui. E eu vendo o vídeo, no final dele o Senhor falou assim para mim, não precisa de técnica, é simples, não é complicado. Você só basta ter dentro de você a iniciativa de ir e fazer. É você pedir ao Espírito Santo de Deus para colocar dentro de você as palavras certas. Pedir ao Espírito Santo para te mostrar como você deve reagir. Eu queria que vocês abrissem em Isaías 61. Eu posso falar de abordagem, eu posso falar de como você chegar, mas se eu não trouxer um entendimento, primeiro, de uma responsabilidade séria que nós temos, não vai adiantar eu falar nada sobre abordagem. Todos conseguiram achar? A minha versão ela está um pouquinho diferente, tá? A partir do 1. O Espírito de Deus, ou de Adonai, está sobre mim, pois Deus ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas, para proclamar o ano do favor de Adonai e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os pranteadores e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que choram, sim, para servir aos pranteadores de Tizom, dando-lhes grinaldas no lugar de cinzas, olhos de alegria no lugar de pranto, um manto de louvor no lugar de um espírito pesado, para que sejam chamados carvalhos da retidão, plantados por Adonai, dos quais se orgulhará. Eles reconstruirão as ruínas antigas, restaurarão lugares destruídos há muito, renovarão as cidades arruinadas, destruídas muitas gerações atrás. Eu vou parar por aqui. Aqui, até a parte, o versículo 4, o Senhor, Ele fala que Ele nos chamou, Ele nos ungiu, Ele nos capacitou para cumprir a justiça dEle nessa terra. Então, isso significa que não tem ninguém aqui que esteja à parte dessa palavra. Ninguém aqui está excluído do propósito de Deus. Ninguém. Então, eu sei que eu sou ungido, eu sei que eu tenho que ir, mas eu ainda não sei como ir. Eu vou falar para vocês algumas coisas que o próprio Jesus, Ele fez como abordagem. Porque muitas vezes a gente ouve que precisamos ir, precisamos falar, mas muitas vezes também não temos o entendimento como fazer isso. E aí, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Jesus nos ensina na sua palavra é você ter compaixão pelo perdido. Você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa olhar para aquela pessoa e imaginar mesmo que você de repente poderia estar lá.
E Jesus, ele se moveu também por compaixão, óbvio. Ele é aquele que é o único que tem a maior compaixão desse mundo. E se não é ele, nós não vamos conseguir ter isso na nossa vida. E eu peguei uma definição de compaixão que a gente precisa literalmente guardar em nós. E todos os dias nós precisamos digerir isso como um alimento. Porque compaixão fala assim no dicionário: sentimento de pesar que nos causa os males alheios, bem como uma vontade de ajudar ao próximo. Sentimento de simpatia ou de piedade para com o sofrimento alheio, associado à vontade ou desejo de auxiliar de alguma forma. Doar dinheiro para campanhas humanitárias é uma atitude que envolve muita compaixão. E onde é que eu posso encontrar isso na Bíblia? Quando Deus ele se move de compaixão. O endemoniado de Gadareno é um exemplo dele. Jesus, quando chegou naquele lugar, ele viu um homem totalmente transtornado. Um homem que há muito tempo já estava possuído por uma legião de demônios. E muitas pessoas deveriam passar ali e olhar, porque até a ponto de amarrar o pé dele para ele não sair, amarraram. E aí as pessoas passavam, com certeza muitos de nós fazemos isso, passamos, olhamos, julgamos, criticamos, mas não fazemos nada. E a única atitude que Jesus teve ali foi de se aproximar daquele homem e fazer alguma coisa. E é isso que precisamos fazer. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não fique preso. Se de repente eu tenho que fazer assim, é assim. Deixa que o Espírito Santo flua em você. Peça ao Espírito Santo para te mostrar como chegar e fazer. Porque quando Deus fala para Isaías, a quem eu enviarei, quem há de ir por nós, mesmo que Isaías de repente não soubesse, Isaías chegou e falou assim: olha, eis-me aqui. Eu estou disponibilizando a minha vida para fazer. Se o seu amigo, se o seu colega, se o seu líder não faz, faça você. O que não pode acontecer é que a gente continue deitado numa zona de conforto e ver pessoas indo para o inferno. E ver pessoas morrendo. Quantas vezes, porque a falta de compaixão, ela pode gerar em nós o preconceito de chegar até as pessoas. Ai, aquele mendigo tá sujinho, né? Ai, tá fedorento, não vou lá não. Ai, vou citar uma coisa que acontece muito entre os jovens, com relação a homens homossexuais. Ai, eu não vou lá não, sabe por quê? Porque minha vontade de pegar, arrebentar esse cara, mandar ele virar homem. Amados, em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso. Não tenha preconceito. Porque o Senhor, Ele não olha isso. O Senhor, quando olhou para Renata, mesmo que a Renata estava no meio do lixão, comendo lixo, se alimentando da podridão, o Senhor olhou para mim e viu uma flor do jardim dele. E porque nós seres, sabe, que podemos voltar de novo, quem já não foi cristão aqui antes, ou quem é cristão, pode acontecer que podemos voltar ao ir para o lixão. Por que nós julgamos aqueles que estão no meio do lixão? Por que nós somos tão cruéis a ponto de apontar para alguém, e até mesmo dentro da igreja, quando o irmão erra, gente, quando peca? Por que nós somos assim? Que natureza é essa que nós temos? A irmãzinha pecou. Ai, nossa, vai lá porque ela é impura. Nossa, então nós somos santos. O que a gente está fazendo aqui na terra? O que eu estou fazendo aqui se eu sou santa? O que eu estou fazendo aqui se eu sou a perfeita? Não, eu sou a poderosa. Não sou igual a Anitta, mas eu sou poderosa. Prepara.
Não é possível. E aí nós temos essa natureza de julgar, de falar, de criticar, de apontar o dedo, mas nós não temos a capacidade de ir lá e falar: meu amado, olha só, você precisa de ajuda, não precisa? Eu sei que você errou, mas vem cá. Nós não somos capazes de ajoelhar e orar por ela. Nós precisamos mudar o nosso conceito. E não pense que eu não estou falando isso só para vocês. Eu também estou ministrando na minha vida. Porque são coisas que eu não quero mais dentro de mim. A gente se acha muito perfeito. Olha, eu ministro. Olha, eu levanto o véu. Olha, eu prego. Nossa. Caramba, eu arrebento da pregação. Desculpa. Mas você é igual a todo mundo, independente do que você faz. A diferença é que você decidiu literalmente seguir o propósito de Deus. Mas você é falho e você é errado como todo mundo é. Como todo mundo é. Viemos do pó e vamos voltar para o pó. Eu vou falar para vocês uma situação que eu fiquei remoendo no mesmo dia. Gente, por isso que a palavra de Deus fala: é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa. Porque a casa em luto você reflete. Você para pensar. E aí, mais uma coisa que eu fiquei pensando. Esse irmão que faleceu, ele é da nossa antiga igreja. Infelizmente, as coisas não foram tão boas assim como a gente imaginava. Então, muita crítica, você sai, infelizmente existem instituições que se você sair para cumprir o propósito de Deus em outro lugar como Deus mandou, existem instituições que acabam te colocando como pessoas rebeldes. Você é rebelde porque você não está aqui. E aí nós fomos para esse velório, lá estava cheio dessas pessoas, e aí uns falaram muito bem, outros falaram mais ou menos, mas uma parte nem olhar para você olhou. E você conviveu durante 6 anos da sua vida ali dentro. E comecei a refletir: caramba, como nós, achamos que a gente sabe demais. A grande parte, ou uma parte, vai estar todo mundo no mesmo lugar quando morrer. Os rebeldes vão estar lá. Os que se acham, para a glória de Deus, em nome de Jesus, as coisas vão mudar, vão estar no mesmo lugar. Pessoas que julgamos o escárnio do mundo, nós vamos ter uma surpresa quando chegarmos no reino dos céus. Vamos ter surpresas quando chegarmos na Nova Jerusalém. Porque aquelas pessoas vão estar lá, desfrutando daquilo que o Senhor falou. Então precisamos abrir a nossa mente. Precisamos abrir no nosso coração, porque quando ficamos exatamente nesse pensamento de que somos os intocáveis, não posso me contaminar, olha, eu não vou ali porque sei lá, ou eu não vou pregar ali porque, olha, não, porque eu vou me contaminar. Se a gente continuar a pensar dessa forma e não entender que o Senhor é aquele que te firma e te finca no mais profundo do ser dele, você não vai fazer nada. Nada. Você vai continuar parado, igual uma árvore. E aí você não vai entregar para as pessoas a água da vida que está no seu interior. É isso que precisamos entender. Uma vez a primeira vez que fomos numa parada gay, lá em Copacabana. Do nosso ministério, na época, nós éramos em torno de 25 pessoas. Nesse dia, foram 4. Foi eu, Roberto, mais outras 2 pessoas. E eu estava preocupada porque, assim, eu nunca tinha passado por uma parada gay. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou chegar nesse pessoal? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu vou acontecer? Como é que vai ser isso? E tinha entregado para a gente uma pulseirinha da Jocum, do plano de salvação. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu acabei me prendendo, eu estava com medo. Falei: meu Deus, como é que eu vou falar com esse pessoal? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar? E de repente Deus me deu uma estratégia.
fala que você tem um presente para eles, mas antes de você entregar, fale para eles que você precisa contar a história daquela pulseira. Pronto. E daqui a pouco, quando eu vi, já estava uma porção de gente querendo a pulseira. Claro que você explica, né, gente? Olha, aquilo não é pulseira de desejo, né? Faça um desejo, peça alguma coisa que você vai ganhar. Não, não é isso. Mas, olha, você quer a pulseira? Então vem cá, é um presente, mas eu quero te explicar. E, gente, como Deus moveu naquele dia. Uma simples pulseira. Se você não consegue chegar para falar com alguém assim do nada, mas uma simples pulseira, ela vai te dar uma oportunidade de você falar. Outra situação também que já passamos. Na verdade, existem 2 tipos de evangelismo. O evangelismo em massa, como fazemos da Blitz do Amor. O pessoal se reúne, vai todo mundo para a rua. E o evangelismo pessoal, aquele que você está sozinho. Não tem as pessoas perto de você, mas o Espírito Santo está ali. Amém? E aí, a Luana até falou uma coisa que guardei para mim. Quando a palavra fala pregar em tempo e fora de tempo, o discernimento que o Espírito Santo deu para ela foi o seguinte: em tempo é quando você marca com todo mundo aquele tempo para você pregar. Mas o fora de tempo é quando você não marca nada com ninguém. É quando você está passando para ir para sua casa ou para ir para algum lugar, dali você já pega e já prega a palavra. Esse tempo você não marcou. Então precisamos pregar em tempo e em fora de tempo. E aí teve uma situação comigo quando eu fazia faculdade. Eu sou professora de biologia. E eu não era cristã nessa época. Então fiz o primeiro e o segundo. Primeiro e segundo semestre eu não era cristã. Então 1 ano. Só que o Senhor, graças a Deus, me pegou de jeito. E no outro ano eles tomaram um susto. Porque eles conheceram uma Renata 1 ano atrás. No outro ano a Renata já era outra pessoa totalmente diferente. E aí, o que aconteceu? Um belo dia eu estava vindo no ônibus. E de repente, sabe, uma moça começou a falar do problema dela. Ah, porque eu estou assim, porque eu estou assim, porque eu estou assim. E eu sou uma pessoa, gente, não é fofoca não, tá, por favor. Eu sou uma pessoa muito observadora. O que eu falo, eu observo. Então, eu observo demais, que eu falo muito. E aí, eu sou muito observadora. E a menina começou a falar, só que, gente, você vai ouvindo o problema da pessoa e aquilo vai te dando um negócio porque você sabe que você tem algo para dar a ela, uma solução para a vida dela. E você não pode ficar calado. Você não pode ser omisso. Você não pode. E aí, através dela falando, eu falei assim, desculpa me meter. Mas, e comecei a conversar com ela. Conclusão, gente. Até oração dentro do ônibus teve. Eu não estou falando porque a Renata faz, não é isso. Eu estou falando da disponibilidade do seu coração. É você olhar o problema da pessoa e você entender que tem algo dentro de você que você pode dar para aquela pessoa. A pior coisa que tem, gente, é o descaso. É a omissão. Tem, de repente, gente do teu lado na igreja que está passando por um turbulhão de problema. E você entra, você sai, você senta do lado dela, você fala boa noite. O pastor manda você falar, fala para a pessoa que está ao teu lado, eu te amo. Você olha para a pessoa, eu te amo. Daqui a pouco você vai embora. O problema é dela, se ela está com problema. A farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou embora. A minha vida, não, estou cheia de coisa para fazer. Então, por isso que precisamos entender que para que a gente possa abordar alguém, nós precisamos literalmente entender a palavra compaixão. Precisamos entender que aquela palavra que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, é você parar para a pessoa, como você quer que alguém pare por você. É você se colocar no lugar dela. Porque quando eu estou passando pelos meus problemas, a primeira coisa que eu quero é que alguém pare e me dê um abraço. Que alguém pare e me dê uma palavra de incentivo. Só que mal eu sei que existem pessoas com problemas muito maiores do que eu, precisando disso muito mais do que eu. E aí, é deixar isso aqui de lado e ir para a rua. Porque Jesus, ele não tinha instituição.
Jesus não tinha uma placa de uma igreja lá fora. Jesus, ele não se limitou e não, vou pregar o evangelho para levar para a minha igreja. Para com isso. Jesus, ele ficou preocupado de ir em qualquer lugar e pregar a palavra dele, porque ele quer a salvação. Só vou pregar se for para a minha igreja. Porque se não for para a minha igreja, eu não quero. Gente, que egoísmo é esse do nosso coração? Que egoísmo. Jesus não está limitado nesse lugar. Jesus, ele está aonde os necessitados estão. Quando Jesus, ele foi para o poço, ele não esperou aquela mulher samaritana ir até ele. Vou esperar ela vir aqui, na minha igreja, para eu falar com ela. Ele foi até ela. Ele foi até ela. Sentou lá com toda a sabedoria, com todo amor, com toda a compaixão. E falou o que ele precisava falar. E aquela mulher foi tão impactada com o que Jesus falou, que aquela mulher foi até o povo e falou para o povo. E o povo veio ver. E quando eles viram que realmente o Messias estava ali diante deles, eles começaram a fazer aquilo que eles precisavam fazer, que era anunciar. Chega de uma vida egoísta. Amados, é tão ruim. Eu não falo para vocês, Renata, cara, eu também, gente. Eu também preciso tirar isso dentro de mim. É implantado em nós um pensamento pequeno, um pensamento, sabe? Um pensamento de, não, venha a nós o vosso reino. Não, tem que vir a mim. Eu não posso ir lá levar o reino. Não, vem a nós. Então vamos lá para a porta da igreja, é o lugar mais longe que eu posso chegar para poder chamar alguém para vir para a igreja. Literalmente precisamos acordar. Literalmente precisamos deixar o nosso eu de lado para começar a ouvir o socorro dos oprimidos, o socorro da viúva, o socorro do necessitado, dos órfãos. E ter a iniciativa de ir e falar e pregar o evangelho. Eu não vou me estender mais. Não saiu do jeito que eu planejei, estava aqui. Eu acredito que nós precisamos buscar em Deus o amor que move todas as coisas. O amor que vem do coração do Espírito Santo para a nossa vida, para que a gente possa ter a ousadia de fazer o que Ele nos condicionou a fazer. Porque a maior adoração, amados, não é quando estamos aqui na frente, não é quando estamos dançando, mas é quando nós estamos pregando a palavra para toda criatura. Isso é a maior adoração que o Senhor quer de nós. Amém? Poderiam ficar de pé, por favor?